Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil e Negócios. Estamos aqui em São Paulo, num espaço lindo da agência Galeria. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância para o mundo do empreendedorismo, a publicidade. E ninguém melhor para falar do que isso do que uma das maiores publicitárias do Brasil e precursora do planejamento estratégico criativo no país, a querida Rita Almeida. Seja muito bem-vinda. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, compartilhando tanta experiência, tanta sabedoria. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Gal. Eu adoro estar do teu lado e ainda mais discutindo esse assunto, porque eu sou apaixonada. Rita, você é Head de Estratégia da Almap BBDO. Explica pra gente, para quem é leigo, né, o que é planejamento estratégico criativo? Vamos lá. Na verdade, atualmente, a gente divide muito pouco as áreas dentro da agência, porque a ideia é trabalhar muito, muito junto. Mas, de qualquer maneira, para explicar o que é o planejamento estratégico, é a área da agência que vai dominar os aspectos da marca, como é essa marca, qual é o propósito dela, quais são os valores dessa marca, junto com as pessoas com as quais ela quer se conectar. Então, entender muito de gente, trazer as pessoas para a mesa, para a comunicação da marca, assim como a cultura, né? Porque a cultura nada mais é do que a expressão das pessoas junto, né? Então, a gente vai olhar para a marca, para as pessoas, para a cultura e para o mercado. O que aquela marca está precisando alcançar em termos de mercado. E a gente vai fazer a conexão desses assuntos todos e conseguir insights poderosos, que é uma coisa muito importante também na comunicação, né? Que é pegar uma ideia que ninguém ainda pegou, ou pegar uma ideia já falada, mas executada de uma maneira totalmente diferente e original. Então, a comunicação está o tempo todo buscando originalidade e o que a parte do planejamento faz é ampliar as possibilidades de pensamento dentro da agência num primeiro momento e depois focar no que a marca precisa. E aí a gente já se conecta às outras áreas da agência, como criação, como mídia, como produção, e segue junto. Anteriormente, isso era mais departamentalizado, vamos dizer. O planejamento pensava, brifava a criação pensava e falava com a mídia colocava no ar. Agora é muito junto e orgânico todo esse processo. Então a gente nunca sai do processo. Você faz o pensamento de uma campanha, mas você continua junto na criação, criando junto ali, e a mídia a mesma coisa, é tudo completamente interligado. E aí vocês já fazem um planejamento para quanto tempo? Então, isso é uma outra coisa, né? Nessa transformação que nunca para, né? Nesse mundo que a gente vive, não existe mais planejar e ficar. A gente planeja o tempo todo, na medida em que a marca vai andando, a gente vai revendo e transformando esse planejamento. Por isso que a gente, inclusive, faz muito teste, né? A gente hoje não pode ficar esperando para fazer o ótimo na hora certa. A gente tem que ir fazendo testes e corrigindo esses testes à medida que a marca vai andando. É isso. E fala um pouco desse momento da agência. Da Almap. Nossa, a gente está muito felizes, num momento muito bom, tendo passado pelo Festival de Cannes, onde a agência, teve resultados muito bacanas, com cases muito bacanas. Então, a agência ganhou o GP com o case do Terra, que foi feito junto com o Pacto Global e consiste na abertura do IPO da Terra. Então, é uma simbologia, né, para mostrar que, na medida em que a gente não cuida da Terra, esse asset vai perder valor. É um case muito bacana que tem a ver com a vida de todos nós, né, de cada dia, assim. Teve um outro case muito, muito lindo que foi feito com a Eletromídia, que é um case onde o próprio Out of Home
vai fazer companhia para as mulheres que estão sozinhas no ponto de ônibus. Você consegue acionar o painel e aparece alguém que vai ficar junto com você e ver suas necessidades, que é uma coisa muito bacana. Então, Gal, a propaganda virou uma coisa que é em função das pessoas, né? De ajudar de alguma forma, de contribuir de alguma forma para o mundo, para a sociedade, para além do seu negócio, né? Então a gente ficou muito feliz com esses cases aí que tem a ver, né, muito com a sociedade e com a cultura. E também teve, logo voltando de Cannes, teve uma outra coisa que agitou muito a agência, que é a história do filme da Maria Rita com a Elis, e que trouxe, provavelmente pela primeira vez, a inteligência artificial para propaganda. Isso gerou uma polêmica doida, mas que agitou muito, né, todo o dia a dia da agência lá. A gente está muito, muito feliz com isso também. É a primeira campanha nacional que utiliza da inteligência artificial? Eu tenho a impressão que sim. Até onde a gente sabe, sim, né? E nesse nível, né? Viralizou, né? Viralizou muito. E isso é uma coisa que a comunicação hoje pretende fazer muito, que é quando uma coisa viraliza, quando ela consegue fazer parte da cultura das pessoas, né? E aconteceu isso com esse filme, que nem é meu, é dos meus amigos da UMAP, mas a agência inteira está feliz de tamanha proporção que ganhou, que todo mundo sente que é um pouquinho teu, pelo fato de ter saído da UMAP, né? Mas é isso que a gente procura hoje na comunicação, que seja alguma coisa que as pessoas tenham vontade de dividir. E aí esse engajamento, né? Esse engajamento. E aí a gente sente que acertou, né? Essa é a busca. As pessoas, então, passam a ser parte até da mídia, né? Elas são mídia, na medida em que elas também compartilham. já vão compartilhando, né? Exatamente. Então a agência está num momento muito bom. Eu também estou feliz porque estou abrindo uma área lá dentro da agência. Eu vou liderar uma área nova dentro da agência que vai se chamar o MAP Lab, que é uma área específica de estudos de comportamento e de inovação, de tudo quanto é tipo, né? Inovação de produto, inovação de atitude de marca e etc., que é muito ligado no conhecimento das pessoas e da cultura e da marca. É isso, vai juntar essas três coisas de um jeito muito importante, né? Uma área que acredita no protagonismo das pessoas, da cultura e da marca, e que a gente vai conectar isso para fazer projetos para clientes da agência e de fora da agência também. Então vai ser uma área nova aí que eu estou muito animada também. E que vai discutir também um pouco a questão do etarismo. A questão do etarismo foi o primeiro estudo de comportamento que a gente fez para inaugurar essa área. E esse é um assunto muito emergente, né? Que é o envelhecimento populacional. O Brasil é um dos países em que mais está acontecendo esse movimento. Esse é um século em que, em todos os continentes, exceto a África, a população acima de 50 anos vai ser maior do que a população jovem. Então vai ter que haver um rearranjo cultural muito importante, porque pelo menos no Brasil tudo é feito em torno da juventude, né? A gente é completamente obcecado pela juventude e a gente está vivendo essa mudança na nossa pirâmide etária e tudo precisa ser feito para essa mudança acontecer, né? Tem uma população, que é a população acima de 75 anos, que simplesmente não existia e passa a existir nesse século. Lá pelos anos 70, 2070, essas pessoas vão ser 1 bilhão de pessoas, acima de 75 no mundo. E é um segmento que não existe nada, porque essas pessoas não existiam antes. As pessoas viviam, a média de vida era muito menor, né? Quando eu nasci, a média de vida era 55 anos no Brasil. Hoje é 75, né? E ainda tem diferenças de acordo com as diferentes facetas da população. Então, assim, essa é uma questão muito importante para o business, para a comunicação, e a gente adorou estudar porque é muito novo, né? E isso é uma outra coisa interessante, porque é um vetor de inovação que vem da população mais velha. É quase um contrassenso pensando em Brasil, né? Que foi
né? Ah, o país do futuro, porque é um país muito jovem, não sei o quê. E hoje é uma outra coisa. As inovações vão vir das pessoas mais velhas. E vocês vão trazer essas provocações para as marcas. Exato. Essa e outras tantas, né, que tem a ver com o comportamento das pessoas, com os movimentos culturais do nosso país e também do mundo, né? Porque a gente estuda tudo para chegar nos insights que a gente comentou antes. Muito bom. E na questão da representatividade racial, o que é que você tem visto de mudança? O que é que você sente assim, que a sociedade está pedindo cada vez mais? Olha, Gal, para mim, o movimento racial é um grande exemplo na hora que eu penso em como equacionar um movimento em relação ao etarismo. Porque eu acho que já andou muito, né? Eu acho que você pode me falar muito mais do que eu, porque você é um pivô nesse movimento racial, por isso eu te admiro tanto. Queria dizer quantas vezes eu consegui, o quanto eu te admiro, o quanto eu te acho linda, o quanto aonde você tá, eu já quero ir também, só para te ver. Mas eu acho que o que está sendo conseguido nesse movimento é muito bacana. A gente já andou muito, embora a gente saiba o quanto falta. Sim. Mas se você for pensar um movimento que realmente andou, esse é um que consegue ser muito comentado. Ações são colocadas para que a coisa continue. As pessoas que são racistas estão sendo obrigadas a repensar essa questão todos os dias. Então, eu sou muito otimista em relação a esse movimento e eu tomo como um grande exemplo, assim, para pensar outros movimentos que a gente precisa conduzir. Muito bom. Na agência, isso é uma meta nossa. A gente tem caminhado bastante em relação à questão racial e que seja uma questão completamente natural na agência, né? Importantíssimo, né? Porque além de ter também uma cobrança da própria sociedade, né? Essa necessidade da gente se ver, da gente se identificar nas campanhas, né? Também tem até a cobrança dos próprios investidores, né? Já está comprovado que essa diversidade traz ótimos negócios, né? Aumenta as possibilidades comerciais da empresa, né? Exatamente. E é isso que está acontecendo com a população mais velha. Né? Muito parecido, eu faço muito uma paridade entre esses movimentos, porque se você pensar antes, a presença do negro nas agências era baixíssima e agora está, né, aumentando, está sendo feito ações para que isso mude. A mesma coisa, somente 5% dos funcionários de comunicação são 50 a mais. Então, é praticamente inexistente. Não existe profissionais mais velhos dentro da agência, a não ser em posições de alta liderança. Essas pessoas, né, a própria população também não é retratada na comunicação. Não é. Quando é retratada, é de uma maneira completamente equivocada. E está acontecendo um grande movimento de um novo envelhecimento que a sociedade está passando ao lado. Então lá, as pessoas mais velhas estão bombando. No nosso estudo, né, eu vi que existe muita vida depois dos 60 anos, né, que é onde que é o marco, né, do envelhecimento. E enquanto a população tenta acabar com o protagonismo das pessoas que chegam aos 60, essas pessoas estão bombando, fazendo coisas, querendo mais. Descobrindo, né? Se colocando novos desafios. Né? Se reinventando, exatamente. O lugar onde as pessoas mais velhas mais gostam de se ver é no lugar da reinvenção, onde está estudando novas coisas, fazendo novas amizades, trabalhando em novos segmentos. Então eu acho que assim, esse assunto que você trabalha tanto, que é a diversidade, ele, né, tá mobilizando muito a sociedade em todas as suas facetas. E essa diversidade etária é talvez a última que está acontecendo aqui no Brasil e por isso que eu estou tão interessada por ela. Né? Vamos fazer a diversidade completa. Sim. Vamos fazer esse movimento acontecer, porque ele é lindo. Nossa, quando a gente olha hoje para o mundo, ele está tão mais bacana, né, do que aquela coisa
chata que era antes. Agora, indo um pouco para a sua jornada, né, como publicitário, eu queria saber quais foram os maiores desafios da sua trajetória. Ai. Tantos, né? Ai. Eu acho que o maior talvez tenha sido o momento em que eu resolvi empreender. Né? Eu trabalho há 40 anos com isso. Sempre fui executiva de agências, onde eu estou hoje de novo. É um lugar que eu fico confortável e conheço bem, tento, né, melhorar os esquemas da onde eu estou. Mas em determinado momento da minha vida, eu fui ter a Cor Inovação. Por 10 anos eu tive uma consultoria de inovação, branding, tudo ligado a pessoas e cultura, como a gente está falando aqui. E foi maravilhoso. Você ficou quanto tempo com 10 anos. E aí foi uma aventura, né? Como é o empreendedorismo, que é o que você retrata. Eu tive a minha aventura, eu fui muito feliz, principalmente porque reuni pessoas muito interessantes em volta desse projeto. E foi como uma escola. A Cor era tipo uma escola de pessoas que queriam entender de pessoas, né? Porque o que eu fiz a minha vida inteira foi: sou apaixonada pelas pessoas e quero entender cada vez mais sobre as pessoas. Sim. E a Cor era uma escola disso. Tanto é que várias pessoas que trabalharam na Cor hoje têm sua própria consultoria. Então era muito assim um lab de formação, de novos pensamentos, de novos caminhos para as marcas e etc. Mas em determinado momento o business começou a não ir tão bem. Eu não me sentia tão forte para ficar frente a uma empresa. Sim. E aí fechei a Cor e voltei para o mercado de trabalho. E foi muito legal, porque assim, uma semana depois que eu fechei a Cor, eu já estava trabalhando na FNASCA, que era uma agência que agora não existe mais, mas que era uma agência que eu queria muito trabalhar, acessar a criatividade da FNASCA, que era muito especial, né? Não sei se você, né, conviveu com isso, porque você é muito nova, de idade e nova nesse segmento, mas a FNASCA era muito um celeiro de talentos e tudo mais. Quando a FNASCA acabou, eu voltei para o MAP, onde eu já tinha trabalhado por 10 anos. Então eu voltei meio que para minha casa, né, 10 anos depois. Então eu trabalhei 10 anos na UMAP, fiquei 10 anos na Cor, um pouquinho na FNASCA, e voltei para a UMAP, onde eu já estou há 4 anos. Sim. Mas interessante que, assim, voltar não foi... Quando eu cheguei lá, eu não encontrei minha casa, não. Tinha mudado muito. Mudou completamente. Mudado, né, as pessoas, mudado, né, a propaganda, mudado tudo, né? E aí eu precisei ali de, tipo, alguns meses ou até um aninho para eu me adaptar e voltar pro trilho. E agora eu me sinto super em casa, feliz, realizando coisas legais e muito feliz. Estou num momento, assim, da minha carreira que eu tô feliz demais. Muito bom, né? Tenho 63 anos e tá feliz na carreira. Isso transparece na sua fala, no seu olhar. Muito bom. Mas agora eu quero trazer mais amigos da minha idade pro mundo da propaganda, né? Vamos falar sobre isso. Gente, o papo tá rendendo, vocês estão vendo, né? Tá tão gostoso, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar mais sobre a carreira dessa maravilhosa Rita Almeida e também sobre a publicidade no Brasil. Daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios e hoje a nossa convidada, gente, é Rita Almeida, uma das maiores publicitárias do Brasil. Bom, Rita, falando ainda sobre a sua trajetória, você é cofundadora e foi a primeira presidente do Grupo de Planejamento de São Paulo, é isso? É isso. O que é essa entidade? Conta pra gente. Essa entidade foi criada há 20 anos, quando a propaganda sempre teve uma fixação muito grande na criação. Então, tudo foi feito em torno da criação. E há 20 anos,
o planejamento estratégico estava num momento de ebulição e etc. E a gente queria fazer disso um marco. Então, eu e mais 13 amigos do mercado nos juntamos e falamos, puxa, vamos fazer um grupo onde a gente possa estabelecer o planejamento de um jeito bacana, formal no Brasil, mas especialmente para que a gente possa fazer treinamento, passar o que a gente sabe para outras pessoas e propagar, né, essa questão do planejamento estratégico no Brasil, que também era uma coisa muito São Paulo e um pouco Rio de Janeiro, e a gente queria que isso fosse uma coisa Brasil. E aí nos juntamos, amigos. Foi um momento muito legal em que a gente se reunia na casa um do outro e discutia o mercado exaustivamente, era bacana, além de ser muito rico, né? Todas as discussões era muito divertido e amoroso. E aí a gente fez o grupo de planejamento, eu fui a primeira presidente, mas tem pessoas incríveis aí que estão em volta disso, como o Ken Fujioka, a Marina Campos, hoje tem a Gabi, que é a presidente atual, a Gabi, que é head da Talent. E essa entidade, né, consegue reunir muito planejador interessante em torno dela, faz eventos, faz cursos, tudo quanto é tipo de coisas que propaguem as informações que a gente acha importante dessa área. Então, é um dos filhos que eu amo muito ter feito. Depois disso, vieram outros grupos, né? Tem o Clube de Criação. Que já é um outro grupo, que né? já é um outro grupo. Tem o grupo de atendimento atualmente também. E o que esses grupos todos desejam é isso, né? É fazer treinamento, botar todo mundo no mesmo nível de informação e inspiração, que são as coisas mais importantes aí da propaganda. Bom, com toda a sua expertise, você também dá aulas e palestras, é isso? Sim, Conta esse lado sim. professora pra gente. Eu dou aula, especialmente na Miami Ed School, mas toda hora eu tô falando aí pra molecada, e que eu adoro, né? A gente estava até aqui no intervalo falando sobre a intergeracionalidade. Sim. E eu acho que essa é a grande solução na causa do etarismo para esse mercado. Então, eu adoro dar aula, porque eu aprendo muito, a troca é muito bacana, né? Você vê como as pessoas estão vindo, a energia que elas estão trazendo para o mercado e conseguir também acalmar um pouco a ansiedade dos alunos, né? Porque a gente vem com aquela, quero acontecer, quero acontecer, quero acontecer. Então eu acho que tanto do ponto de vista do conhecimento quanto das relações humanas, dar aula é uma coisa muito bacana e eu adoro. Me empenho para isso e faço, sabe, um esforço para que minhas aulas sejam, realmente tenham um valor para essa galera que vem vindo aí. E o que você está sentindo dessa galera que está vindo aí? Qual é o que tem assim de ponto de atenção assim que você pode compartilhar? Ai, nossa, é uma galera tão desestruturada, né? Tão flexível, assim. Então já vem com essa mistura toda que a gente está conversando. Sim. Vem com essa garra que é deliciosa, sabe? Eu vejo de um jeito muito positivo o jeito que vem vindo todo mundo. Eu só queria que eles tivessem um pouco menos de ansiedade, porque, né, o nosso tempo é um tempo de ansiedade. Sim, até por conta da própria internet, redes sociais, né? De tudo isso. Então, eu acho que na juventude tem essa questão da ansiedade que a gente precisaria arrumar um jeito de calma todo mundo. Sim. Mas, eles vêm cheios de gás e de vontade de aprender e de coisas novas para acontecer e trazendo muito o aporte da tecnologia, né? Que aí é que eu acho que precisa realmente de um movimento de juntar todo mundo. A tecnologia, que hoje é muito um domínio do jovem, precisa ser um domínio de todo mundo para que a sociedade se relacione no mesmo nível, né? Então, eles são os donos disso, eles têm muita importância no nosso momento. Não só pela tecnologia, mas pela cabeça, pelo gás, pela vontade de fazer. E eu sou muito contaminada por essa galera. Muito bom. E voltando a falar sobre planejamento estratégico criativo,
Você estudou o perfil do público das periferias, né, há 10 anos, e agora você estuda novamente para o seu principal cliente. E aí eu queria saber qual é a diferença, o que é que mudou? Em termos de como era e como ficou a periferia, eu acho que tem uma diferença muito grande de, sei lá, décadas atrás e agora, aonde lá atrás a periferia queria ser igual o outro lado da ponte, né, que eles chamam. Eles mesmos falam, queria ser igual o outro lado da ponte e agora eu quero ser eu. Agora eu quero estar aqui. Agora eu quero fazer minhas coisas com as minhas pessoas e me orgulhar delas. Então isso eu acho um movimento tão lindo de ver, né? Eu trabalho muito com beleza, porque eu atendo especialmente o Boticário na agência, todas as marcas do Boticário que a UMAP atende. E esse movimento da beleza na periferia é muito lindo, né? De fazer a transição do cabelo, de se rever. E falando com os jovens é a coisa mais linda, assim, porque eles falam, olha, eu cresci com os meus pais querendo ou cortar meu cabelo, ou alisar o meu cabelo. E quando eu fiz 18 anos, eu falei para eles, pai, agora eu que cuido. Eu assumo, né, o meu cabelo. E fez sua própria revolução. É muito lindo de ver isso. Todo o movimento que tem, se você pensar, né, ainda no viés da beleza, a quantidade de salões de beleza que existe na periferia é impressionante. A maior parte dos salões estão na periferia, geralmente em casas. A maior parte dos salões estão na periferia? Na periferia, exato. Eu acho esse número muito interessante também. E são, né, casas, geralmente 1 ou 2 cadeiras, tipo isso. Sim. Então, tá tendo toda uma revolução, porque a periferia decidiu ficar no seu lugar e aproveitar o seu lugar e ser quem é. E isso é um movimento tão lindo, né? Com certeza, se potencializar, né? Nossa, muito, muito. É legal para todo mundo. A gente Sim, o precisa Brasil se espelhar cresce, e a cultura cresce, a gente precisa ver mais, né? Exatamente. Então, eu acho que a periferia ganha valor nesse momento, inclusive cultural. Sim. Né? Trazendo muita coisa bacana de referência, do jeito de fazer as coisas, do jeito que festeja, do jeito que canta, que dança, né? Sim. E é muito lindo de ver tudo isso. Sim. Bom, hoje em dia a gente vê muito mais a periferia na mídia, nas novelas, nas músicas e não diferente nas campanhas publicitárias. O que é que você acha que contribuiu com esse fenômeno? O que foi que aconteceu? Eu me lembro muito um marco, né, da televisão brasileira, que são as novelas, onde a Avenida Brasil deu uma mudada forte nesse negócio. Porque antes as novelas lidavam com a periferia do seguinte sentido. Uma pessoa periférica cresce e vai para o centro, né? E ali na Avenida Brasil, aquilo foi mudado. O Tufão cresceu e continuou na periferia. E toda a novela girava em torno da periferia. Virou protagonista, né? Isso, exatamente. A periferia virou o protagonista dentro dos sistemas sociais, né? Eu acho que aquela novela foi um marco muito grande. Eu ainda estava na Cor. A gente fez um trabalho para Globo falando sobre a classe C, que foi completamente retratado ali naquela novela. Foi um projeto lindo, assim, que envolvia comportamento, estética e tudo mais. E aí sim, a periferia passou a ser a periferia, ter seus valores, ser uma referência. As pessoas quererem também ser igual e estar lá, e estar nas festas junto e tudo junto. Então eu acho sim que ocorreu uma grande mudança em que não se acreditava que a periferia podia criar e olha tudo o que ela está fazendo, né? Olha o Emicida, que também fez um trabalho, né, o Amarelo, que foi um trabalho assim, né, que foi um ícone dentro dessa questão dos valores da periferia. Sim, sim. O que fez com a gente, né? Ampliou o nosso horizonte, trouxe Mudou novos paradigmas, ritmos, né? E isso é lindo de ver e de participar, né? Sim, com certeza. E Rita, você acha que nesses últimos 10 anos a publicidade conseguiu representar, atingir, né, o verdadeiro público da periferia brasileira? Muito pouco, muito pouco. Mas acho que a gente está no movimento e eu acho que isso vai se multiplicar muito.
mas a gente faz muito mais atualmente, mas ainda de uma forma incipiente. Isso precisa começar, né, a fazer parte o tempo todo, assim. Sim. Porque essa é a maioria do comportamento. E que consome tá na muito, periferia, né? E que consome o quanto. Então precisa ter muito mais valor do que já tem. A gente acelerou, a gente já tem feito coisas muito legais, mas precisamos focar mais e continuar esse movimento. Esse é o negócio. E eu acho, sei lá, que né, pessoas como você que trabalham esse assunto de um jeito tão bacana são chave nesse momento, né, para que a comunicação pedale nesse sentido. Bom, gente, olha, a conversa tá rendendo pra caramba, mas a gente precisa de novo fazer um rápido intervalo, tá? O programa Perfil e Negócios volta já já. Fica com a gente. E estamos de volta com o Perfil e Negócios. E o assunto de hoje é o mercado publicitário. E a nossa convidada é ninguém menos que Rita Almeida, uma das maiores publicitárias do país. Rita, a gente estava falando no bloco anterior sobre periferia, né? Esse poder, essa força, a criatividade da periferia. E a Almap é uma das idealizadoras de um projeto super bacana, né? Que eu queria que você falasse um pouco. O Fill the Gap é um projeto muito bacana mesmo, até porque não é só da UMAP. Algumas entidades do mercado se juntaram para fazer justamente, para diminuir esse gap que existe, né, entre os profissionais de agência da periferia ou não. Então, para trazer mais a galera da periferia para os ambientes, né, da comunicação. E a UMAP se juntou com a Soco, que é que é uma agência tão conhecida pela questão da diversidade, né? A gente tem uma amiga em comum lá, a Ana Cortá, que é nossa amiga querida, maravilhosa. Ela está envolvida nesse projeto também. E foi muito bacana, porque surgiu de um encontro inusitado, onde o Felipe Simi e o Felipe Bartolomeu, que é o presidente da UMAP, estavam indicados para um prêmio, e ao invés de festejar o prêmio, eles falaram, vamos fazer uma coisa junto? Né? Em vez da gente ficar concorrendo simplesmente para o prêmio, vamos fazer uma coisa boa para o mercado? E aí eles se juntaram e fizeram esse curso, é um curso de formação publicitária super bacana, onde os profissionais dessa agência são os professores, e já aconteceu a primeira turma, e é um curso que pretende ficar aí e que eu acho ele muito representativo, não só porque, né, vai atrás de conseguir uma coisa tão bacana, mas porque uniu concorrentes em torno de uma causa. Sim, não, é fantástico. Eu estou fazendo, né, esse curso também e assim é extremamente potente, né? Ter essa possibilidade da gente ter aulas com profissionais tão importantes, tão renomados, né? E aquela turma tão diversa. É realmente uma excelente iniciativa e necessária também. Né? Sabia que você estava fazendo, que bacana! Olha o tipo de aluno, gente! Imagina que bacana! Vou dar um jeito de dar aula nesse curso aí. Por favor. Para estar com você mais um pouco. Por favor. Agora, Rita, voltando também ao assunto do etarismo, pesquisas indicam que 9 em cada 10 idosos contribuem financeiramente com o sustento da família. E 34% continuam trabalhando após a aposentadoria. E como que as marcas e a publicidade poderia fazer para atingir mais esse público? Olha, é incrível mesmo, né? Porque esse público comprovadamente tem uma renda maior do que a média da população. É sabido que as famílias que têm pessoas com mais de 60 anos têm uma renda 9% superior à média da população. Essas pessoas compram comida, compram roupa, compram carro,
São as pessoas que mais compram casa e alugam casa, são os maiores, é o maior grupo que oferta Airbnb. Então são pessoas que estão aí consumindo e que simplesmente não são consideradas pela comunicação. Ou quando são, né, qual é a reclamação dessas pessoas que a gente ouve? É feito de um jeito estereotipado, né, olhando só um lado do envelhecer. É feito de um jeito pouco autêntico, né, as pessoas não conseguem se ver lá. Exaltando principalmente as vulnerabilidades dessas pessoas, que quando, né, comunicação de, sei lá, complemento alimentar, de fraldas, são coisas que lembram só vulnerabilidade do envelhecer e não suas forças, que são tantas. Então, o que a sociedade e especialmente a comunicação precisa fazer é olhar para as forças do envelhecer, que hoje não acontece. E quais são essas forças? A força vital, em primeiro lugar. Eu quero viver, eu não quero ficar sentado no sofá, eu quero fazer coisas, eu quero me divertir, me relacionar. Então, esta força vital é muito, muito importante. O conhecimento, que é tão pouco valorizado, né? O conhecimento acumulado, porque hoje o que a gente tem é o conhecimento fracionado. Eu tô lá, eu vou vendo uma coisa aqui, outra ali, vou juntando na minha cabeça, né? As pessoas mais velhas, elas têm um conhecimento acumulado e essa experiência que pode ajudar muito em diferentes âmbitos da nossa vida, especialmente no profissional, né? São pessoas que têm menos susto e, inclusive, convivem melhor com as mudanças, porque já conviveram com tantas mudanças na vida, né? Por isso que, como a gente estava falando aqui no intervalo, o que a gente acredita é na intergeracionalidade. E aí, quando você pergunta como que a comunicação pode falar melhor com esse público, foi uma pergunta que eu adorei fazer para eles. No sentido, tá bom, já sei, você não se vê retratado, tá bom, o que você quer? Como você quer que a propaganda e a comunicação fale com você? E a resposta me surpreendeu muito, porque foi, não fala comigo, me põe com as outras pessoas. Eu quero pertencer, eu quero estar junto. Então é isso, o caminho é tão simples, né? Vai desde o casting, desde ter essas pessoas de um jeito natural e não estereotipado, lá só do vovô, só de quem está precisando de ajuda, né? Mas de quem está vivendo junto com as outras pessoas. E focar nas suas forças, no que tem de bacana em envelhecer e não só nas fragilidades. Mas para isso também precisa ter essas pessoas na equipe de criação, né? Que é quem tem autoridade. E para trazer essa naturalidade, que é o que a gente tanto falou, né? Das questões de, por exemplo, do racial e Sim. do LGBT. Precisa ter essas pessoas pensando para que a comunicação seja natural. Mesma coisa, é isso aí. Mas o bonito de ver não fala comigo, me coloca com todo mundo. É isso. Aliás, o pertencimento, Gal, é o valor mais importante no mundo. Né? Quando você mede o que realmente importa na vida e você coloca lá os mais diferentes países do mundo, o pertencimento vem como o primeiro valor das pessoas. Isso é onde todo mundo no mundo concorda. Eu quero pertencer, eu quero fazer parte, eu quero me sentir amado por determinados grupos que são importantes para mim. Faz todo sentido, né? A gente sente isso na vida da gente, né? E Rita, a terceira idade também está em peso na internet, né? 64% das pessoas com mais de 50 anos acessam as redes sociais todos os dias e 43% fazem compras online com alguma frequência. Como que as marcas podem se atentar em relação a isso? Em geral, o que a população e os empresários acham é que essas pessoas nem estão na internet, né? Mas elas super estão, porque não dá, se não ficar fora do mundo. Hoje, todo brasileiro tem um celular na sua mão, né? O número de celulares, ele supera muito da população.
O que acontece é que as pessoas acima de 60, elas usam mais do que tudo a internet de uma forma funcional, né, sem tirar grandes coisas dela, e esse é o pulo, né? O que as marcas poderiam ajudar nesse sentido é fazer com que a relação das pessoas mais velhas com a internet ficasse mais natural e que elas pudessem aprender mais com isso. Esse é o grande ponto, por isso eu defendo tanto as escolas de digital, né? de letramento digital e evolução digital para as pessoas mais velhas, porque isso vai dar um grande arranque na possibilidade deles fazerem coisas e realizar coisas. Mas que estão lá comprando, estão lá vendo o que acontece na rede social, tá todo mundo lá já. Olha, a gente já está indo para o final da nossa entrevista, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa sobre empreender com publicidade hoje no Brasil. Como é que está o mercado? É rentável? Vale a pena abrir uma agência de publicidade? Quão difícil é? É como qualquer negócio, né? É muito difícil, não é fácil, é muito difícil. Mas o que mudou, né, foi o jeito de ganhar dinheiro com comunicação. Porque hoje é totalmente diferente. Antes era uma coisa que era focado em poucas mídias e tudo era feito no sentido de a comunicação que vai para a TV. E hoje não, hoje isso é completamente pulverizado. Então a forma de você gerir uma empresa e ter lucros através dela é completamente diferente. Mas eu acho que se você tiver paixão, né, muita paixão e responsabilidade, porque também isso é uma coisa que eu aprendi na minha experiência na cor. Só paixão, ela não é suficiente. Ela é a primeira, segunda e terceira coisa. Porque se você não tiver uma entrega real para o que você está fazendo, o negócio não vai sair, né, de uma forma que consiga mexer com as outras pessoas. Mas você precisa também ter uma administração muito importante nesse momento. A gente precisa do lado de business na agência muito forte. Todo mundo tem que pensar ao mesmo tempo criação e business. E isso não é uma coisa só da área administrativa. É uma coisa que todas as áreas precisam pensar. Como é que a gente vai criar maravilhoso e como é que a gente vai trazer valor para esse business, né? Então, assim, eu diria que está sim mais difícil, mas que a paixão é o grande motor de todo mundo que está lá junto para fazer esse negócio, né? Que a gente não pode deixar de se apaixonar pela profissão e pelo que a gente é capaz de fazer com a comunicação. Ou seja, né? É uma paixão muito pelas pessoas. O quanto você vai conseguir mexer com a emoção das pessoas. E por isso a paixão está em primeiro lugar, porém a questão da administração precisa ser muito acirrado nesse momento. E sobre a questão da criatividade, a gente ouve muito que o brasileiro é um povo muito criativo, né? Esse realmente é um diferencial na publicidade brasileira? Você acha que o brasileiro é realmente um povo muito criativo? Como é que é isso? Eu acho, a criatividade está na rua, né? E esse, eu acho que eu posso falar bastante, porque esse é o primeiro valor da UMAP. É a criatividade que deve estar em todos os lugares da agência. E sim, esse valor que é da agência, ele só replica um valor do brasileiro. O brasileiro adora tudo que é original. Ele adora a novidade, tanto é que ele é o que mais adere às redes sociais aí né? Logo de primeiro, ele já está querendo conhecer tudo e saber como funciona e etc. Então, sim, o brasileiro tem essa criatividade natural que a gente vê especialmente na arte, na música, que é o grande motor, né, de todo mundo aqui nesse país e que a propaganda tenta representar da melhor forma possível. Sim. E o que é a tendência hoje na publicidade brasileira? E o que o empreendedor deve ficar atento? Qual é a sua dica para quem está nos assistindo? Eu acho que principalmente a pulverização da mensagem.
né? Porque antes você fazia lá, através de poucas mídias, ia lá, pá, uma grande mensagem para o mundo. Agora você precisa saber o que você vai falar, para quem e em que hora, em que momento de vida aquela pessoa está aberta para te ouvir. Então, atualmente a gente faz uma mensagem, né, grande que represente a marca, mas você vai pensando uma narrativa para cada segmento que você quer conversar e atingir. Então, acho que isso mudou muito o jeito de fazer mídia, né? Mudou porque pulverizou dessa maneira e tem que funcionar junto com o planejamento e a criação, que é ser certeiro no que você vai falar para cada segmento e de que jeito. Acho que essa é talvez a maior mudança, o quanto está pulverizado, né, a mensagem que você tem que transmitir, quase que vendo cada brasileiro com seu desejo. Sim. E a gente viu esse boom, né, nas redes, principalmente depois da pandemia, né, quer dizer, durante a pandemia, né, e automaticamente também cresceu muito a influência digital, os influenciadores digitais, né? Tem até um estudo que fala que a gente tem mais influenciadores digitais no Brasil do que médicos. E aí eu queria te ouvir um pouco, como que você vê hoje esse mercado? A gente tem aí, né, novas redes surgindo, mas ao mesmo tempo esse consumidor, ele de fato está sendo influenciado pelos influenciadores? Ainda? Os influenciadores e os creators, né, que vão realmente representar uma marca e criar para ela. Não, é um fenômeno inacreditável no Brasil, né? Inacreditável, assim. E as pessoas, cada influenciador se tornou uma mídia que tem seus valores, que tem seus seguidores, e as marcas também precisam estar muito atentas em como se conectar com esses influenciadores, né? Do ponto de vista criativo, ético, de eficiência e tudo mais, para conseguir chegar nos seguidores desses influenciadores, né? Mas como tudo na comunicação, assim, o que é feito da forma mais espontânea e natural é o que ganha maior tração, né? Então, o que a gente precisa é conseguir trabalhar com os influenciadores de uma forma natural, né? Que a mensagem que a marca coloque, né, na boca do influenciador combine com o que ele acha, com o que ele já fala normalmente, né? E esse é um grande trabalho atualmente das marcas, é ver a quais influenciadores e creators ela vai se unir para poder passar a sua mensagem. E é uma tendência inexorável. Não vamos falar se a gente gosta ou não gosta. O mundo ficou isso e o mundo é assim. E eu sou uma pessoa que luta, assim, pouco contra as mudanças. Eu não tenho medo das mudanças e eu acho que quando elas acontecem, elas estão aí e é isso. E o mundo dos influenciadores tem coisas muito boas e questões delicadas também, e a gente precisa administrar tudo isso, né? O que é mais importante é que as marcas tenham segurança em quais influenciadores ela está se conectando e qual o sentido dela estar fazendo aquilo. Não simplesmente porque você é uma mídia e tem 20 milhões de seguidores, eu vou estar com você. Não, é porque o que você pensa tem a ver com o que a marca pensa e juntos podemos fazer alguma coisa interessante, né? E como que você vê o futuro desse mercado? Nossa, eu acho muito difícil prever futuros nesse momento e isso é que é bacana, né? Isso é que é legal, é estar nessa aventura. Sim. De ir construindo o futuro junto. Eu acho que o que a gente precisa é estar aberto a receber as mudanças e compor da melhor maneira com elas, mas eu não cravaria grandes futuros, porque a gente é um gerúndio nesse momento. Ainda mais com a inteligência artificial, né? Tanta Ninguém coisa sabe aonde vai parar, né? O Sim. que a gente pode é ter uma intenção de usar essas coisas todas da melhor maneira, né? A inteligência artificial, por exemplo, que é o grande medo de todo mundo, vai
vai fazer o meu trabalho, eu não vou mais ser necessário e etc. Esse é o grande, né, movimento que vai vir daqui, já está acontecendo, mas nos próximos anos. E vai depender da gente, a forma como a gente vai lidar com isso, o futuro das questões, né? Em relação à inteligência artificial, eu sigo uma filósofa que eu adoro, que é a Lúcia Helena Galvão, e ela tem uma fala muito bacana em relação à inteligência artificial, que é que ela consegue reproduzir tudo que já foi feito aí no mundo, ela só não consegue reproduzir a subjetividade, que é a nossa capacidade de pensar, de criar, né, de estabelecer novas questões. Isso ela ainda não consegue e que é um poder, né, do ser humano, que eu espero que esse aí seja preservado, né? Porque é a coisa mais importante que a gente tem na vida. É o conhecimento, é a subjetividade, é o que você consegue fazer com o seu conhecimento. Mas futuro, não acho que dá para prever. Olha que bom! Que bom! Que pilha, né? Dá uma adrenalina também, Dá uma adrenalina, né? Total. Rita, que papo delicioso! Linda. Brigadíssimo! Você que é uma honra imensa ter você aqui, né? Uma das maiores publicitárias do Brasil. Imensamente grata pela sua presença, por estar compartilhando com a gente aí tanta experiência, tanta sabedoria. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Gal. Eu agradeço por você ser você e por você estar fazendo tudo o que você está fazendo no mundo. Muito obrigada e obrigada por esse espaço, por estar aqui com esse time tão profissa e por esse papo tão gostoso. Obrigada. Obrigada. Gente, o programa Perfil e Negócios de hoje fica por aqui. E eu te espero na semana que vem com outras histórias que vão te inspirar na trilha do empreendedorismo. Até lá!